Meus caríssimos, voltamos aqui para mais uma explanação da série Claves Notariais e Registrais. E aqui com um problema. Erro meu, eu em vez de gravar a aula que deveria ser a 13ª, que é esta aqui, que estamos proferindo agora, gravei a 14ª e ela foi ao ar na semana passada, invertida, portanto, em relação à aula que hoje será dada com o número 14, mas que corresponderia à aula 13. Não faz mal, não há grande prejuízo com isso. Só temos de entender que, como eu prometi na aula gravada na semana passada, que já hoje entraríamos na divisão das leis humanas, isto não ocorrerá, exatamente dada essa inversão. Eu quero inicialmente saudar a todos aqueles que aqui se encontram para estudar nas claves notariais e registrais, bem como, de maneira muito especial, apresentar minha saudação à presidente da ANOREG do Paraná, a professora Mariana Pozzenato Martins, e à coordenadora acadêmica dessa mesma entidade, a professora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dallavec, ambas professoras da Uniítalo, da nossa pós-graduação, lá no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, de que eu tenho a honra de ser coordenador, e ambas igualmente integrantes da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Pois bem, nesse larguíssimo tema das fontes do direito notarial e registral, nós ainda estamos versando o capítulo das leis, depois de termos tratado da Constituição, que é também uma forma de lei. Invocando aqui, sobretudo, o magistério do conde Varrey Sommières, nós incursionamos no campo de uma definição da lei em geral. E essa matéria, particularmente definitória, foi rematada por Varrey Sommières, dizendo que a regra, para ser obrigatória, deve ser pensada, querida, promulgada. É uma frase muito gráfica. La règle, diz ele em francês, pour être obligatoire, doit être pensée, voulue, promulguée. Ou seja, a regra para ser obrigatória, repito, deve ser pensada, querida, promulgada. Ou seja, primeiro, pensada, regra racional. Depois, querida, regra objeto do apetite e da vontade, apetecida pela vontade. Por fim, promulgada, ou seja, comunicada, regra que é noticiada aos destinatários, para que eles possam saber que essa regra existe e depois submeter-se a ela. Ou poder submeter-se a ela, poder observá-la. Essas observações de Varrey Sommières, e ele próprio assim refere, conformam-se com a definição da lei em geral formulada pelo gênio de Santo Tomás de Aquino, este superior pensador da humanidade. Eu já tenho dito várias vezes que até mesmo os adversários de Santo Tomás de Aquino reconhecem que foi o pensador mais bem articulado racionalmente que já apareceu na história humana. São Tomás diz que lei, em geral, é uma prescrição da razão, em ordem ao bem comum, aponta a finalidade da lei, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. Pois bem, como é próprio da ordem do conhecimento, a definição é o primeiro modo de saber. O segundo, a divisão. O terceiro, a argumentação. Superado o campo da definição, nós então partimos já na aula anterior para a divisão das leis segundo um certo critério. Quando se vai classificar ou dividir alguma coisa, o que nós tratamos é de dividir um todo, em nosso caso as leis, em suas partes. Mas é preciso observar que a divisão pode ocorrer segundo variados critérios. Não estaria mal que se discutissem ou que se dissessem variadíssimos, e não só variados, variadíssimos os possíveis critérios para efetuar-se uma divisão.
E chega-se a pensar mesmo que em certos casos seria até quase infinitos os critérios para dividir alguma coisa. Vamos entender isso. Imagine que nós tenhamos uma lista aqui daqueles que participam das nossas aulas. Então nós podemos dividi-los, por exemplo, entre estudantes, estudiosos do direito e gente que é fora da área do direito, que estuda outra coisa. Entre gente que advoga, gente que trabalha em cartório. Entre gente cujo nome começa com vogal e gente que começa com o nome com consoante. E assim, vamos embora, fazendo quantas divisões forem possíveis com variação do critério de acordo com a imaginação. Claro que o tema aqui que se quer considerar é o da utilidade de alguma divisão. A divisão está voltada à ideia de conhecimento, é um dos 3 modos de conhecimento, 3 modos de saber, como eu disse, e, portanto, é preciso que seja útil. Uma divisão que se faça sem nenhuma utilidade, ela não é propriamente um modo de saber, conspira contra o saber. Bom, para a divisão das leis, e aqui ela se considera apenas em sua dimensão de realidade, e não quanto aos seus aspectos nominais, não pois como nomes, como palavras, assim, tanto etimologicamente quanto semanticamente, esses aspectos nominais não serão considerados nessa nossa divisão. Então nós vamos considerar, entre outros possíveis critérios, os que dizem respeito às partes subjetivas das leis. Quer dizer, partes subjetivas, ou seja, as espécies de leis. É dizer que se parte do todo como um gênero e reparte-se esse gênero em suas partes específicas. E essas espécies, por sua vez, comportam subdivisão. Está bem? Como se nós tivéssemos, por exemplo, um gênero, seres vivos, entes vivos, e começássemos a dividir quais espécies, quais partes subjetivas dos entes vivos, animais e vegetais. Depois pudéssemos subdividir animais brutos, animais racionais. Soa um tanto exótico em nossos tempos, temos de reconhecer, a primeira divisão das leis a que se lança o conde Varrey-Sommières, porque ele reparte as leis em divinas e humanas. Esse aparente exotismo não parece advir de consideração negativa alguma, teoricamente, do fundamento dessa divisão. Mas isto sim de que no ambiente secularizado da nossa jurisprudência doutrinária e pretoriana, há um certo conceito de silêncio quanto ao transcendente. Ou seja, de Deus não se fala na ambiência pública. Deus está recluso nos espaços privados. Essa é a mentalidade de nossos tempos. Mas não há nenhuma impugnação negativa, teórica, quanto ao fundamento dessa divisão. Ou seja, leis que provêm de Deus diretamente e leis humanas que não provêm diretamente de Deus. Leis divinas, assim disse Varrey-Sommières, são as que vêm, como eu disse, imediatamente de Deus, ou seja, diretamente de Deus. Aquelas que vêm de imediato de Deus, provêm de Deus de maneira direta. E já as leis humanas, segundo o mesmo Varrey-Sommières, são as dispostas pelos homens. Mas ele prossegue. E isso em virtude do poder que Deus concedeu naturalmente aos homens ou sobrenaturalmente. Tanto uma coisa ou outra. Certamente essa posição de Varrey-Sommières parece destoante, de fato, da tópica habitual de nossos tempos, que repete de maneira incessante e com uma ingênua tranquilidade a afirmação de que todo poder vem do povo. E essa tópica, todo poder vem do povo, é tão poderosa de fato que não faltam até mesmo alguns que, dizendo-se afeiçoados a alguma das religiões cristãs, excursionam ao longo da passagem de São Paulo na Epístola aos Romanos. Omnia potestas ad Deo, ou seja, todo o poder vem de Deus. Ou seja, embora São Paulo, na Epístola aos Romanos, e os cristãos devem guiar-se tanto pelos textos bíblicos quanto pela tradição, que vem dos apóstolos,
O fato é que até mesmo cristãos confessos passam ao largo dessa passagem desse trecho de São Paulo na Epístola aos Romanos. Omnia potestas ad Deo, todo o poder vem de Deus. E preferem reduzir a expressão todo o poder vem do povo. O que, e claro, seria possível distinguir aqui, não é a ocasião de falarmos disso, entre o fato de todo o poder acidentalmente, ou seja, por via histórica provido do povo, como se dá, por exemplo, em uma eleição por sufrágio, e outra é a ideia, e acho que até mesmo como se fazia na Grécia, o sorteio, desde que a origem daqueles que poderiam ser votados ou sorteados fosse popular, podíamos dizer que então historicamente vem do povo, mas por essência, esse é o tema, segundo São Paulo, todo o poder vem de Deus, e por isso Varese-Sommières dirá que o poder de fazer leis que tem o homem na comunidade política provém de Deus. Nesse mesmo sentido do entendimento de Varese-Sommières, eu queria mencionar aqui uma passagem do Papa Leão XIII, Papa que, como frequentemente é lembrado por uma de suas famosas encíclicas, a Rerum Novarum. Esse trecho do Papa Leão XIII é muito explicativo. Ele diz que o poder público só pode vir de Deus. Porque, diz ele, se nós afirmamos que Deus é o verdadeiro e soberano Senhor das coisas, todas, quaisquer que sejam elas, devem necessariamente estar sujeitas a Deus e obedecer. De tal sorte que todo aquele que tem o direito de mandar, recebe esse direito de Deus, chefe supremo de todos. É essa a posição adotada por Varese-Sommières. Na expressão do Papa Leão XIII, potestatem publicam per se ipsum non esse nisi ad Deo, ou seja, o poder público não pode provir senão de Deus. Bom, essa é a posição, portanto, de Varese-Sommières, que eu volto a dizer, ela soa exótica em nossos tempos, porque não se pensa no espaço público nessa questão das leis divinas, e menos ainda na discussão, pelo menos, dessa tópica habitual de que o poder, até por essência, venha do povo. Nós, na próxima semana, vamos prosseguir a explanação, tratando do tema, agora sim, da divisão das leis humanas, a que eu me havia comprometido na gravação feita na semana passada, como eu disse, por engano, invertendo-se a ordem em relação a esta. Eu quero agradecer mais uma vez a presidência da NOLEG do Paraná, a sua presidente, a professora Mariana Poderato Martins, a sua coordenadora acadêmica, minha estimada amiga Mônica Della Vecchia, e a todos aqueles que participam deste nosso encontro semanal, que efetivamente se devota a estudar questões relativas às notas e aos registros públicos. Muito obrigado a todos.